Sobrenatural, capítulo 86, A Visão dos Anjos. Ano 1962. Numa manhã de outubro de 1962, William Branham vestiu sua roupa de trabalho com a ideia de lavar seu carro na entrada da garagem. Ele pegou um balde e uma esponja e apenas colocou a mão na maçaneta da porta da frente quando Meda veio da cozinha, obviamente chateada. Ela lhe contou que José tinha se comportado mal. Depois de descarregar sua queixa, ela disse: Bill, eu quero que você bata nele. Colocando o balde no chão, ele caminhou para a cozinha para conversar com seu filho de 7 anos. Joey, como era carinhosamente chamado, ficou em pé próximo à mesa, estalando seus dedos nervosamente. Bill puxou uma cadeira, sentou-se e deu um sermão em seu filho sobre como ele deveria se comportar e obedecer à sua mãe. Sinto muito, papai, José disse, colocando seus braços ao redor do pescoço de seu pai e lhe dando um abraço. Por favor, não bata em mim. Oh, bem, tudo bem, Joey. Eu vou deixar você ir desta vez, mas não faça isso novamente. Não vou fazer, papai, eu prometo. Bill foi se encontrar com Meda para lhe dizer que José tinha se desculpado. Ela tinha se trancado em seu quarto. Bill bateu na porta. Ela abriu e perguntou: Você bateu nele? Quando ele lhe disse que não, porque ele não tinha batido, ela esbravejou. Ele me disse isto também. Então ele volta e faz a mesma coisa outra vez. É tão frustrante. Querida, uma vez que ele se arrependeu daquela maneira, não pude bater nele. Isso é porque você não lida com ele todo dia como eu. Você está sempre fora de casa. E ela bateu a porta na cara dele e trancou. Eu não creio que ela realmente quis dizer aquilo, ele pensou, sabendo que pessoa gentil ela normalmente era. Durante os 20 anos em que eles estiveram casados, Meda nunca havia falado uma palavra grosseira para ele antes. Recentemente, ela parecia nervosa. Como ela tinha 43 anos agora, Bill imaginou que seu nervosismo era devido às mudanças hormonais da menopausa. Levando o balde para fora, ele o encheu com água e sabão e esfregou a frente do seu sedã, tirando os insetos que estavam ali. Enquanto ele estava lavando o capô, ele ouviu alguém dizer: Diga para Meda ler Números capítulo 12. Ele olhou ao redor. Não havia ninguém no jardim exceto ele. Pensando que ele tivesse imaginado aquilo, ele voltou à sua tarefa. Novamente, ele ouviu alguém dizer: Diga para ela ler Números capítulo 12. Ele parou e então retornou à limpeza do capô, mas agora sua mente estava alerta para tudo ao redor dele. Uma terceira vez ele ouviu aquela voz repetir o mandado. A voz parecia vir do ar. Alguém perto de uma árvore do lado de sua casa. Deixando o pano de limpeza sobre o capô do seu carro, ele entrou na casa, pegou sua Bíblia e leu em Números capítulo 12. Ali relatava o que tinha acontecido com Miriam, quando ela criticou Moisés por ter casado com uma mulher etíope. A crítica dela provocou a ira do Senhor, a ponto dele permitir Satanás afligir com lepra. Quando Moisés orou por sua irmã, depois de 7 dias, o Senhor a curou. Pegando sua Bíblia, Bill caminhou para a porta de seu quarto. Ele pôde ouvir o barulho da máquina de costura dela funcionando. Quando ele tentou girar a maçaneta, a porta ainda estava trancada. Ele bateu e chamou seu nome. O que você quer? Ela perguntou rigidamente. Amor, deixe-me entrar. Eu tenho uma palavra do Senhor para você. Ele ouviu a porta destrancar, mas ela não a abriu. Bill esperou uns momentos, então ele abriu a porta e entrou no quarto. Sua esposa estava sentada atrás da máquina de costura, ajustando um tecido debaixo da agulha. Meda, você sabe que eu te amo, mas Deus não gostou do que você disse para mim.
enquanto eu estava lavando o carro. Ele me disse para falar com você para ler Números capítulo 12. Ele entregou sua Bíblia para ela e ela leu o capítulo em voz alta. A linguagem forte a assustou. Na verdade, assustou a ambos. Ela se desculpou profundamente e juntos eles se ajoelharam e pediram a Deus para ser misericordioso. 2 dias depois, Meda sentiu muita dor em seu lado esquerdo. Quando ela mencionou isso para seu marido, ele pegou a mão direita dela e a colocou na sua mão esquerda para ver se ele podia encontrar o que estava errado usando seu dom especial. Ele sentiu aquele já conhecido cisto no ovário esquerdo, conhecido porque ele já o tinha detectado em 1949. Mas agora as vibrações vindas dele estavam visivelmente mais fortes. Como a dor persistiu, ela foi ao seu médico. Ele a enviou para um ginecologista em Louisville, que confirmou o diagnóstico de Bill. Exames médicos revelaram que Meda tinha um cisto do tamanho de uma noz, crescendo em seu ovário esquerdo. Até este ponto, o ginecologista não ficou preocupado demais. Um cisto é um termo geral para denominar um saco ou bolha que contém um fluido ou uma substância semissólida. A maioria dos cistos são inofensivos. Ocasionalmente, um cisto pode se tornar infectado e causar problemas, ou algumas vezes pode se tornar um tumor maligno. O ginecologista recomendou que Meda esperasse alguns meses e visse como o cisto reagiria. Ele poderia regredir por si mesmo. Na manhã de 14 de outubro de 1962, William Branham pregou A Estatura de um Homem Perfeito. Tomando o título e o texto de Efésios capítulo 4, verso 11 ao 15, ele ligou estas escrituras com as 8 qualidades do bom caráter mencionadas em 2 Pedro capítulo 1, do verso 1 ao 8. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor. Esta porção das Escrituras, como tantas outras, tem um significado composto. Obviamente, elas significam que todos os cristãos deveriam possuir estas características. Olhando mais profundamente, elas significam que Jesus Cristo é o homem perfeito e são traços de seu caráter. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele enviou seu Espírito para sua igreja, que agora é seu corpo na terra. Ele começou a aperfeiçoar este corpo através das 7 eras da igreja, começando na primeira era ao estabelecer fé em sua palavra, e continuando na segunda era enfatizando virtude e assim por diante. Bill ilustrou isto num quadro negro, desenhando uma pirâmide com 8 degraus. No degrau mais baixo ele escreveu fé, no seguinte virtude, subindo até que ele alcançou o 7º degrau, onde ele escreveu amor fraternal. No seu desenho ele deixou um espaço entre o topo do 7º degrau e a pedra de coroa triangular. Na pedra de coroa ele escreveu amor. Esta pedra de coroa representa o próprio Jesus Cristo, a cabeça da igreja que irá se unir com seu corpo no tempo do rapto. Então Bill falou sobre a grande pirâmide do Egito, que foi o modelo para todas as pirâmides menores ao redor dela. Ao contrário das pirâmides menores, nenhum rei foi sepultado na grande pirâmide. Enoque, que era um profeta, construiu a grande pirâmide para simbolizar através das eras que Deus enviaria um redentor e rei algum dia. Aquilo aconteceu quando Jesus Cristo veio. No centro da grande pirâmide está colocada a câmara do rei, vazia como no dia em que ela foi terminada, simbolizando a tumba vazia de Jesus na manhã da Páscoa. A grande pirâmide é plana no topo, ela nunca teve uma pedra de coroa colocada ali. De alguma maneira, durante a construção, a pedra de coroa foi rejeitada.
O rei Davi falou desta pedra e mais tarde Jesus citou Davi. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ele notou que uma pirâmide é o único tipo de edifício em que a pedra de esquina e a pedra de coroa têm o mesmo formato, simbolizando que Jesus fundou e completará sua igreja. Em novembro de 1962, o caso do imposto cobrado pelo governo, que perseguiu Bill por tantos anos, finalmente chegou a uma conclusão. O Sr. Orbison, advogado de Bill, o chamou e disse que o Serviço Interno da Receita tinha proposto um acordo. Bill foi ao escritório de seu advogado ouvir a proposta do governo. O que ele ouviu quase o matou de susto. O advogado da Receita disse que o governo iria estabelecer 15 mil de impostos atrasados, mais 10 mil de multas, adicionando a este número outros 15 mil para pagar os honorários de seu advogado. Isso representaria para Bill uma dívida de $40 mil. Me dê um tiro e acabe logo com isto, Bill disse. Eu só tenho $75 no banco. Como eu vou pagar $40 mil? Eu não posso pegar emprestado tal quantia, porque eu não tenho nada que pudesse dar como garantia. Mesmo se eu pudesse pegar emprestado este dinheiro, como eu pagaria? Meu salário é somente $100 por semana? Não. Eu não vou concordar com isto de maneira nenhuma. Se eu devo este dinheiro, eu farei o que puder para pagar, mas eu não devo esse dinheiro. Porque eles não me processaram se eu sou culpado? Eles passaram muitos anos tentando, mas não puderam achar nenhum embasamento para isso. Não, eu não vou pagar até que eles provem que eu devo aqueles impostos. O Sr. Orbison puxou Bill para outra sala e conversou com ele privadamente. Irmão Branham, se nós não concordarmos com a oferta deles, eles vão te levar a julgamento. Todo o dinheiro que as pessoas doaram para suas campanhas, a Receita vai afirmar que se tornou dinheiro seu. Quando o Senhor endossou aqueles cheques, claro que podemos provar que cada dólar foi para a conta bancária do Tabernáculo Branham e foi usado para pagar as despesas com as campanhas e outras despesas regulares da igreja. Como o Senhor não usou nada deste dinheiro para si mesmo, nós temos 99% de chance de ganhar no tribunal. De qualquer maneira, quando nós provarmos que essas doações não foram solicitadas, a Receita provavelmente vai exigir algum tipo de imposto sobre doações. Possivelmente o caso vai se arrastar por mais uns 5 anos e custará mais de $25 mil em despesas legais, que é a proposta deles. Além disto, $25 mil é muito menos do que $355 mil que eles estavam cobrando. E o que dizer do seu bom nome? Eu não deveria considerar o valor dele? Irmão Branham, o advogado do governo não pôde encontrar nada de ruim para dizer contra o Senhor. Sua vida tem sido exemplar, mas assim que isto for a julgamento, os jornais vão publicar nas manchetes da primeira página, jogando lama na sua reputação. Quando o julgamento acabar e o Senhor comprovar que é inocente, eles relatarão o caso num pequeno artigo na página 12. A maioria das pessoas não vai ouvir nada a respeito de sua absolvição. O dano à sua reputação já terá sido feito. Eu aconselho que o Senhor aceite a oferta deles. Bill saiu do escritório do advogado insatisfeito. Quando chegou em casa, ele disse para sua esposa: "Dê banho nas crianças e faça as malas, vamos sair. Eu serei um vagabundo pelo resto da minha vida, mas não pagarei ao governo o dinheiro que eu não devo." Meda esperou um pouco até que seu marido se acalmasse. Então ela chegou perto da cadeira onde ele estava sentado, colocou o braço em seu ombro e disse baixinho: "Fugir vai ajudar?"
Meda, tudo parece estar de cabeça para baixo. Eu passei a minha vida ensinando as pessoas a pagarem seus impostos e viverem honesta e decentemente, porque o governo está implicando comigo? Bill, você já perguntou a Deus o que Ele quer que você faça a respeito da proposta do governo? Bem, ele disse relutantemente, eu acho que eu deveria pelo menos orar sobre isso. Ele se dirigiu ao seu escritório, assentou-se à mesa e orou. Logo lhe ocorreu um pensamento intrigante. Quase todo homem na Bíblia que foi chamado para um ofício espiritual, se Satanás não pôde pegá-la em uma questão moral, então ele usava o governo para fazê-lo sofrer. Muitos exemplos vieram à sua mente: Moisés, Daniel, Jeremias, João Batista, Jesus Cristo, Pedro, Paulo, João, o Revelador, todos que o governo aprisionou ou executou, e a lista continuou. Bill orou, Senhor, o que eu devo fazer? Dê-me uma resposta de tua palavra. Logo que ele orou assim, Deus lhe fez lembrar de uma história da Bíblia que parecia aplicável ao caso. Um dia Jesus foi interrogado se ele e seus discípulos pagariam o imposto anual do templo. Jesus disse a Pedro, na verdade, nós estamos livres desta obrigação. Contudo, para que eles não se escandalizem, desça até o mar e lance um anzol. O peixe que você pegar terá uma moeda na boca. Pegue a moeda e use-a para pagar nosso imposto. Bill pensou, isto é verdade, Senhor. Tu tens peixe-banco por todo o mundo. Mostre-me onde conseguir aquele dinheiro e eu pagarei ao governo o que eles querem. O peixe-banco mais próximo veio a ser seu velho amigo, William Dauch. Este milionário de 89 anos que vivia em Lima, Ohio, tinha ganhado sua fortuna fabricando produtos de papel. A primeira vez que o William Dauch ouviu sobre William Branham foi em 1958. Aquele foi o ano em que sua esposa, Gladys, estava morrendo com câncer, e alguém sugeriu que ela escrevesse para o escritório das campanhas Branham em Jeffersonville e pedisse aquela peça de roupa enviada de graça, sobre a qual o irmão Branham orava. Ela escreveu. Logo que ela abriu a carta e tocou na peça de roupa que recebera oração, ela sentiu como se um relâmpago passasse por seu corpo. Instantaneamente, ela foi curada. Os Dauchs foram a Jeffersonville, ouviram Bill pregar e então foram batizados em nome de Jesus Cristo. Desde então, eles frequentemente acompanhavam Bill pelo país, frequentando suas campanhas. William Dauch disse que se sentiria feliz em dar para Bill os $40 mil que ele precisava. Bill se recusou a pegar o dinheiro como um presente, mas com certeza aceitaria como um empréstimo. Ele disse que pagaria em 10 anos, esperançoso de poder pagar $4 mil cada ano. William Dauch não se importou se seria reembolsado, mas ele concordou com esta condição porque parecia ser importante para seu amigo. No início de novembro, Bill preencheu um cheque de $25 mil para a Receita. No verso do cheque ele escreveu, pagamento total de todos os impostos. Então ele colocou no correio. Uma semana se passou. Em 22 de novembro estava agendado para ele pregar em Shreveport, Louisiana. Antes de sair para Shreveport, ele ligou ao banco para saber se o cheque tinha sido descontado. O caixa disse que tinha. Bill desligou o telefone e deu um suspiro de alívio. Correndo até a cozinha, ele abraçou sua esposa e disse, querida, eu estou livre. A velha conta está acertada. Agora eu posso ir aonde eu quiser, onde o Senhor me guiar. Eu estou livre, ó que coisa maravilhosa é ser perdoado. Quando eu não podia fazer nada para me libertar. Ele se sentiu tão bem como quando ele se sentiu há 30 anos no dia em que ele aceitou a Jesus como seu Salvador. Ele estava livre. Um dia de dezembro de 1962, a senhora Steph
que frequentava regularmente o tabernáculo Branham, veio à casa de Bill pedir oração. Ela iria fazer uma cirurgia em Louisville no dia seguinte e ela estava preocupada com o êxito da sua operação. Um sonho que ela teve na noite anterior também a preocupou. Ela disse: "Eu sonhei que estava andando por uma pradaria no oeste. Eu vi um velho em pé no topo de um grande monte. Ele tinha cabelos brancos e uma barba longa e estava usando um manto branco que esvoaçava com a brisa. Eu me perguntei quem poderia ser, mas à medida que me aproximei, percebi que era o profeta Elias em pé naquele monte, olhando para o oriente. Eu decidi que tinha que encontrá-lo, então corri e caí a seus pés. Ele disse: "O que a senhora deseja, irmã Steph?" "Irmão Branham, aquela voz era sua. Quando eu olhei para cima, era o Senhor em pé ali." O sonho da senhora Steph não foi uma surpresa para Bill. Antes que ela contasse, ele já tinha visto a mesma coisa em uma visão. Aquilo sempre acontecia quando Deus usava para interpretar o sonho para alguém. Embora Bill soubesse a interpretação do sonho da senhora Steph, ele guardou aquilo consigo por um momento. Parecia se encaixar em um padrão. Durante os 2 anos anteriores, outras 5 pessoas lhe contaram que tiveram sonhos com ele. Cada sonho era diferente, mas todos eles tinham algumas linhas comuns. Por uma razão, todos os 6 sonhos o identificavam no oeste. Deus parecia estar falando com ele numa maneira indireta, preparando-o para algo. Até então ele não estava conseguindo juntar as linhas para completar o quadro e aquilo o incomodava. No dia seguinte ele cruzou a ponte para Louisville e visitou a senhora Steph depois de sua cirurgia. Até então a temperatura no mês de dezembro estava amena. Naquele dia a temperatura caiu abaixo de 0 e um lençol cinza de nuvens cobriu a cidade, ameaçando nevar. Quando ele chegou à sua casa, ele viu a estaca de um inspetor fincada no chão, perto dos pilares, em forma de pirâmide que marcava a entrada de sua garagem. Uma equipe de inspetores estava trabalhando um pouco mais adiante na rua, medindo certa passagem e fincando mais estacas no chão. Bill caminhou para perto e perguntou ao mestre de obras o que eles estavam planejando fazer. O Sr. Goine desenrolou o mapa da cidade e mostrou para Billy como eles iriam alargar a rua no ano seguinte. Bill voltou para sua casa assim que ele entrou. Meda lhe pediu para levá-la à mercearia. Eles entraram no carro e ele voltou atrás para a rua Elwyn Lane, na direção que o faria passar pelo grupo de inspetores. Ao ver Ray King, um de seus vizinhos, trabalhando com os agrimensores, Bill parou e baixou o vidro do carro para conversar. "Oi, Moody", ele disse, chamando-o pelo apelido de infância. "O que você me diz daquela estaca que você fincou perto de minha garagem? Eu pensei que minha propriedade fosse até a rua." "Bill, a prefeitura vai ampliar esta rua. Ela tem direito de passagem e servidão por toda a área onde eu finquei aquela estaca. Todas as coisas do lado da rua onde aquelas estacas estão terão que ser tiradas. Cercas, árvores, calçadas, tudo tem que sair. Isso afetou meu jardim também. Eu gostaria de manter meus pilares. Talvez eu fale com o irmão Wood para tirá-los para mim. Ele é um pedreiro." Ray King teve uma ideia diferente. "A empreiteira que vai fazer a construção é responsável por mover tudo." Ele disse: "Por que você não deixa eles fazer isto?" Enquanto Bill dirigia, ele pensava na sugestão de King. De alguma maneira isso lhe parecia familiar, como se ele já tivesse passado por toda aquela situação antes. Quando ele retornou da mercearia, ele colocou as compras na prateleira da cozinha e saiu apressado para seu escritório. Pegando seu livro de visões da estante, ele passou as páginas
até que encontrou uma visão que ele havia escrito em fevereiro de 1958. Bill leu: uma estaca de agremessor fincada em minha propriedade, pedras bloqueando minha garagem, patrolas e carregadeiras subindo e descendo a rua, um jovem num trator destruindo meu jardim. A lembrança voltou num instante. Ele tinha visto essa visão enquanto Billy Paul estava dirigindo para ele, de volta para casa de Waterloo, Iowa, depois da campanha de fé-cura que seu amigo Gene Norman tinha organizado. Ele se lembrou que estava interrogando aquele rapaz na visão, que estava fazendo aquela bagunça toda em seu jardim. Quando o rapaz o provocou, Billy lhe deu um soco e o derrubou. Então o anjo do Senhor o advertiu: deixe isso para lá. Quando você vir aquela estaca fincada em seu jardim, perto de seu portão, então vá para o oeste. A seguir, ele viu sua família sentada numa carroça coberta que estava estacionada na entrada de sua casa. Bill sentou-se na direção e pegou as rédeas. Quando ele bateu as rédeas para guiar o cavalo, a carroça se transformou no seu moderno Ford Sedan e a visão terminou. Bill fechou o livro de visão. Finalmente, as linhas coloridas naqueles 6 sonhos estavam formando um padrão que ele conseguia entender. Todos eles apontavam para o oeste. Aquela estaca na entrada de sua casa, como tinha sido predito na visão há 5 anos, completou o quadro. Juntando a família ao seu redor, Bill lhes lembrou a visão. Então ele lhes mostrou a estaca no jardim e disse para eles ficarem prontos. Logo eles estariam mudando para o oeste. No dia seguinte ele ligou para Gene Norman, que já estava morando em Tucson, Arizona, e lhe pediu para encontrar uma casa ou apartamento que ele pudesse alugar. Alguns dias depois, Meda foi ao ginecologista em Louisville, Kentucky. Ela ficou sabendo que o cisto em seu ovário esquerdo tinha crescido e estava do tamanho de um limão. O médico disse que deveria ser removido por meio de uma cirurgia. Bill explicou que ele planejava se mudar para Tucson assim que Gene Norman encontrasse uma casa para eles morarem. O ginecologista indicou para eles o Dr. Scott, um ginecologista em Tucson, e enviou o relatório médico de Meda para eles. Por volta de 3 horas da madrugada de sábado, 22 de dezembro de 1962, Bill se levantou da cama e foi até a cozinha beber um copo de água. Voltando para a cama, ele deu uma olhada em seu filho. José tinha chutado a coberta, então Bill o cobriu novamente. Então voltou para sua cama e para seu cobertor quente. Lá pelo amanhecer, ele sonhou que via um grande homem pegar um pau de 3 esquinas e bater numa pequena mulher até derrubá-la no chão. Este homem e esta mulher supunha-se ser seu pai e sua mãe, embora nenhum dos dois parecesse com seus pais na realidade. Enquanto a mulher estava no chão gemendo, este homem grande se vangloriava ao redor dela, com o peito estufado, orgulhoso do que tinha feito. Tremendo, a mulher se levantou. Novamente o homem a atingiu na cabeça com aquele porrete de 3 esquinas. Ela se encolheu em fraqueza e submissão. No sonho, Bill observava a cena à distância. Ele pensou: eu não posso enfrentar aquele homem porque ele é grande demais. Eu nunca o venceria numa luta. Mesmo assim, ele não tem direito de tratá-la mal dessa maneira. Quando ele viu o homem bater na pobre mulherzinha outra vez, aquilo o aborreceu tanto que ele perdeu o medo. Colocando-se entre o homem cruel e sua vítima, Bill disse: você não tem direito de bater nela. De repente, os músculos do braço de Bill incharam, expandindo-se até que ele se pareceu um gigante. A mulher estava tentando se levantar e o homem ergueu o porrete para bater nela. Bill ameaçou: se você bater nela novamente, você vai tratar comigo.
O homem mediu o tamanho dos músculos de Bill e hesitou. Bill acordou admirado com a mudança do sonho para a realidade. Meda não estava no quarto. Ele ouviu o barulho do café da manhã vindo da cozinha. Através da janela ele viu pequeninos flocos de neve caindo. Encostando-se no travesseiro, ele pensou: o que seria tudo aquilo? É estranho que eu tenha sonhado com uma mulher. Logo uma visão veio para interpretar o sonho. Aquela mulher representava as igrejas cristãs de hoje, e aquele homem representava o sistema denominacional que as governa. Aquele pau de 3 quinas representava o falso conceito de um Deus triuno e o batismo incompleto que está relacionado com ele. Toda vez que uma congregação tenta se levantar e aceitar a verdade sobre o batismo em nome de Jesus, as suas denominações lhe derrubam com o dogma trinitário. Durante anos, Bill relutou em desafiar o sistema porque era tão grande. Finalmente ele o desafiou e então os músculos de sua fé cresceram até ficar do tamanho de Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Era uma manhã estranha. O Espírito Santo parecia estar pairando num canto de sua consciência, como uma pomba esvoaçando num canto distante de sua visão. Quando ele tornou a vê-la, a pomba retrocedia. Quando ele tentava ignorá-la, a pomba voltava a arrulhar para que ele não esquecesse que ela estava ali. Por volta das 9 horas, ele se trancou no seu quarto para buscar ao Senhor sem ser perturbado. Ajoelhando-se junto à cama, ele orou até que uma visão destrancou a porta para outra dimensão. Uma visão e um sonho são semelhantes em alguns aspectos. Ambos lidam com transferência de informações do inconsciente para o consciente, através de um processo neuroquímico que grava imagens em áreas apropriadas do cérebro. Todas as semelhanças terminam ali. Os sonhos são um coproduto da mente, escolhendo entre milhões de pequenas informações coletadas durante cada dia, classificando e arquivando algumas e descartando o resto. Algumas vezes Deus realmente manipula estas imagens para enviar uma mensagem, mas geralmente os sonhos são apenas uma função natural do cérebro enquanto dorme. Inversamente, uma visão ocorre quando um vidente está acordado. Durante a visão, Deus, de maneira sobrenatural, passa por cima de nervos sensores e cria imagens diretamente no cérebro. Bill algumas vezes tentou explicar isto, dizendo que o vidente tem uma consciência e seu subconsciente fundidos. Usando a terminologia atual, talvez isso possa ser descrito como realidade virtual sobrenaturalmente induzida. Da perspectiva do vidente, ele está ali, vendo, ouvindo e experimentando. Esta visão que ele tinha acabado de ver o colocou numa região montanhosa no nordeste de Tucson, Arizona. Plantas espinhosas cresciam de modo escasso ao longo das encostas avermelhadas e cumes pedregosos. Embora não vendo na visão, Bill sabia que estava conversando com seu filho José. Ali por perto havia um arbusto cheio de minúsculos pássaros, como pitacílgos, amontoados nos galhos mais altos. A forma do arbusto fez o bando de passarinhos formarem uma pirâmide. Eles pareciam cansados, como se tivessem cicatrizes de guerra, como tendo voado por longo caminho e se encontrassem esgotados. Eles voavam de galho em galho, piando incessantemente. Parecia que estava tentando dizer-lhe alguma coisa. Então o pássaro voou para o leste e em um segundo o bando inteiro seguiu, mantendo aquela formação de pirâmide enquanto voavam. Imediatamente ele ouviu bater de asas maiores. Do oeste veio um bando de pombas cinza, voando perto dele em forma de V.
enquanto seguia os pequenos pássaros para o leste. Nesta visão, Bill se inclinou e tirou o carrapicho da barra de sua calça. Uma explosão sacudiu a terra, fazendo com que pedras rolassem de cima da montanha. O estouro soou como um trovão por cima da cabeça, ou talvez um avião supersônico voando próximo ao chão e quebrando a barreira do som. Olhando para o oeste, Bill viu uma constelação em forma de pirâmide dominando o céu. As estrelas estavam ficando maiores e maiores, como se estivesse vindo em uma direção, numa velocidade além de sua compreensão. Então ele se deu conta de que não eram estrelas, mas anjos, seres poderosos com asas voltadas para trás, cabeças viradas levemente para o lado, vestidos com armadura branca, vindo apressadamente em sua direção dos reinos da eternidade. Eles chegaram tão rápido que Bill não teve tempo para contá-los com precisão. Eles eram pelo menos uns 5, não mais do que 7. Antes que ele pudesse piscar os olhos, eles o rodearam, levantando-o no meio deles. Ele não pôde vê-los naquele momento, mas sentiu a força da presença deles ao seu redor. Eles o deixaram aterrorizado. Ele pensou: eles devem estar querendo me dizer que eu vou morrer, serei morto em algum tipo de explosão. Então ele ouviu José o chamando. Ele pensou: não, se aquela explosão tivesse me matado, teria matado José também. Eu ainda posso ouvi-lo conversando. Sem falar que o anjo da morte vem sozinho. Se eles são 5 anjos, 5 representa graça. Se forem os 7 anjos, 7 representa conclusão. De qualquer forma, poderia significar o clímax do meu novo ministério. Ele levantou a voz e disse: Senhor Jesus, o que tu queres que eu faça? De repente, Bill viu seu quarto. Era 10 horas da manhã. Ele ouviu Meda girando a maçaneta da porta e chamando-o. Ele não respondeu. Ele sentiu a língua dormente, como se um dentista lhe tivesse anestesiado. Seu corpo inteiro estava fraco e sem reação. Algumas vezes pessoas cristãs falam sobre sentirem a presença do Senhor como se fosse uma experiência prazerosa. Quando eles sentem, eles confundem a presença dele com suas bênçãos. A real presença do Deus Todo-Poderoso é tão impressionante que pode aterrorizar a pessoa a ponto de paralisá-la. Isaías e João tiveram este tipo de experiência. Quando eles estiveram diante dessa presença impressionante, eles sentiram que iria morrer. Foi desta maneira que Bill sentiu naquele momento. Meda desistiu de tentar entrar no quarto. Lentamente a dormência deixou os músculos de Bill. Quando ele se sentiu forte o bastante para ficar em pé, ele andou pelo quarto por 30 minutos, estarrecido com a visão, se perguntando o que ela significaria. Ele ainda pensou que poderia significar sua morte. Como alguém poderia sobreviver a tal explosão? Por fim ele parou e orou. Senhor Jesus, se esta visão significa que vou morrer logo, o Senhor me dirá, então eu saberei que não devo contar isso para meu povo. Se significa minha morte, por favor, envie teu poder sobre mim, então eu saberei. Ele esperou um pouco, nada aconteceu. Enquanto ele estava em pé ali, ocorreu-lhe que aqueles minúsculos pássaros deveriam representar a primeira puxada do seu ministério, o sinal em sua mão. Se assim era, então o segundo bando de pássaros representava a segunda puxada de seu ministério, discernimento através da visão. Talvez a constelação de anjos represente a terceira puxada de seu ministério. Ele orou. Senhor Jesus, se esta visão não significa minha morte por este tempo, mas ao invés disso significa que tu tens alguma coisa para eu fazer que me será revelado depois, então envie teu poder novamente sobre mim.
A força de um redemoinho que circulou ao redor dele o levantou do chão e o jogou para o canto do quarto, deixando-o atordoado e semiconsciente. Quando ele voltou a si, ele estava sentado com a Bíblia em seu colo e as páginas abertas em Romanos capítulo 9. Ele se sentiu fortemente impressionado ao ler os 4 últimos versículos daquele capítulo. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas a Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que eu ponho em Sião a pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Fechando sua Bíblia, ele parou e caminhou em direção à janela. Naquele momento, a neve estava cobrindo seu jardim a algumas polegadas. Levantando as mãos, ele disse: Senhor Deus, este é um dia estranho para mim. O que todas estas coisas significam? Se aquela escritura é a tua explicação, deixe-me ler de novo. Ele pegou sua Bíblia e abriu usando o polegar direito para segurar, aleatoriamente, um maço de páginas. Foi aberto no mesmo lugar. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. No domingo à noite, 30 de dezembro de 1962, Bill pregou o sermão intitulado Senhores, este é o sinal do fim? Depois de contar à audiência sobre a visão na qual ele foi levantado numa constelação de anjos, ele refletiu se esta visão tinha ou não alguma coisa a ver com os eventos descritos em Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7. Na primeira parte de Apocalipse 10, João viu a Cristo, na forma de um poderoso anjo, descendo do céu vestido com uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era tão brilhante como o sol, e seus pés parecendo pilares de fogo. Em uma mão ele estava segurando um livro aberto, quando seus pés, aqueles pilares de fogo, tocaram o mundo. Ele rugiu como um leão, e imediatamente João ouviu 7 trovões soarem suas vozes, mas lhe foi proibido escrever o que as vozes disseram. Então Cristo, o anjo do pacto, disse que o tempo tinha vindo para o 7º anjo terminar de revelar os mistérios de Deus, pelo menos tantos mistérios quanto Deus deixasse seu profeta ver. Bill disse: Eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da era da igreja de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Ambas as escrituras se referem à mesma pessoa, o mensageiro da última era da igreja. Observe o tipo de mensagem que ele tem, terminando todos os mistérios de Deus que estão escritos no livro. O 7º anjo pega todas estas pontas soltas que os reformadores e teólogos não conseguiram juntar e as amarra, ajuntando-as, finalizando a totalidade dos mistérios de Deus, pelo menos os que estão escritos no livro. Depois disso, Bill leu as notas em sua Bíblia de estudo Scoff em Mateus 13, concernentes aos mistérios de Deus. O reverendo Scoff escreveu: Um mistério nas Escrituras é uma verdade anteriormente escondida e agora divinamente revelado, mas sobre o qual, mesmo com a revelação, um elemento sobrenatural ainda permanece. Os maiores mistérios são, primeiro, o mistério do reino do céu. 2. O mistério da cegueira de Israel durante esta era. 3. O mistério da transladação dos santos vivos no fim desta era. 4. O mistério da Igreja do Novo Testamento como um corpo composto de judeus e gentios.
5. O mistério da Igreja como a noiva de Cristo. 6. O mistério de Cristo em vós. 7. O mistério de Deus em Cristo, o qual é Cristo como a plenitude da divindade encarnada, no qual toda a sabedoria divina subsiste no homem. 8. O mistério do processo pelo qual a semelhança com Deus é restaurada ao homem. 9. O mistério da iniquidade. 10. O mistério das 7 estrelas. 11. O mistério da Babilônia. Basicamente, Bill concordou com esta lista, mas ele sentiu que Scofield não foi longe o quanto podia ir. Ele adicionou o 12, o mistério da semente da serpente. 13, o mistério do verdadeiro significado da graça, que não se tornará em desgraça. 14, o mistério do inferno, que pode ser de longa duração e horrível, mas não pode ser eterno, porque a palavra eterno significa sem começo e sem fim. E o inferno foi criado e, portanto, será destruído. 15. O mistério do batismo com o Espírito Santo sem sensação, mas a pessoa de Cristo realizando em você as mesmas obras que ele fez. 16. O mistério do batismo nas águas, onde a visão trinitariana extrema tem usado os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, não entendendo que estes títulos estão cumpridos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 17. O mistério do pilar de fogo retornando no tempo do fim e se revelando através do mensageiro da última era da Igreja. 18. Os 7 mistérios do livro de Apocalipse, que estão selados com 7 selos. Para o restante deste sermão, Bill colocou questões relativas a Apocalipse capítulo 10. Algum dia os eventos de Apocalipse 10 acontecerão. Poderia ser a ocasião? Parecia que era, mas ele não estava certo. Como alguém poderia estar certo? Deus interpreta sua palavra ao trazê-la a cumprimento. Antes de o evento suceder, os homens podem somente especular o que a profecia significa. Depois é mais fácil ver como o evento combina com a profecia bíblica. No final do seu sermão, Bill disse: há pessoas sentadas aqui nesta noite que estava em pé às margens do rio Ohio, quando aquela voz disse para mim: como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, você é enviado com uma mensagem para precursar a segunda vinda de Cristo. O que João fez? João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, aquela hora tem chegado novamente? Eu não digo que chegou, eu não sei, mas eu estou lhes perguntando. Eu quero que vocês pensem sobre isto. Aquele estrondo da visão fará coisas tão poderosas a ponto de a igreja entender os mistérios de Deus? Aquilo fará com que os corações dos filhos voltem para os pais, como Malaquias 4 profetizou? Senhores, é este o sinal do tempo do fim? Eu não sei, mas parece bastante escriturístico para mim. Eu vi aqueles anjos, e então um estrondo como um trovão sacudiu a terra. Deus sabe que estou lhes dizendo a verdade, mas lembre-se, alguma coisa está para acontecer. Deixe-me dizer-lhes, o fato de eu estar indo para o oeste não quer dizer que eu estou deixando o tabernáculo. Esta é a igreja que o Senhor Deus me deu. Aqui é meu quartel-general. Eu estou indo em obediência ao mandado que recebi por visão. Meu filho Billy Paul vai continuar sendo meu secretário. Meu escritório será bem aqui nesta igreja. Com a ajuda do Senhor, estarei aqui quando esta coisa estiver terminada e eu tiver pregado 7 selos. E toda fita que eu gravar será feita aqui nesta igreja. Bem aqui, tanto quanto sei, é o lugar onde posso pregar com mais liberdade do que em qualquer outro lugar no mundo, porque vocês creem em mim. Eu não sei o que me espera no futuro, mas eu sei quem controla o futuro. Esta é a coisa mais importante.